Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado e tenha mais conhecimento através do conteúdo desta pré-aula que nós estaremos disponibilizando para você. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025 com um título geral Em Defesa da Fé Cristã. É um assunto pertinente, atual, desafiador, importante para a igreja, importante para aquilo que nós professamos e cremos como base doutrinária na palavra de Deus. Estudamos a lição anterior, a lição de número 6, com o tema O Filho é igual com o Pai, né? E nessa lição nós mostramos a doutrina bíblica da relação entre o Pai e o Filho unigênito. Nós trabalhamos a refutação bíblica da heresia do subordinacionismo e também exemplificamos como o subordinacionismo está presente na atualidade através das suas ideologias, através das suas linhas de correntes de pensamentos filosóficos e assim por diante. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. A lição de número 7 tem como temática as naturezas humana e divina de Jesus. Também de igual teor à lição anterior, uma lição maravilhosa, com certeza vai e pode mudar a sua vida, você que está nos assistindo. Uma palavra de gratidão a todos que são inscritos em nosso canal, que têm comentado a nossa palavra, sempre de louvor pela sua vida. Nos ajude divulgando, curtindo, ativando o sininho, dando seu like. Isso é importante para o nosso canal, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Então hoje, para a lição de número 7, nós temos aqui para fazer o comentário dessa pré-aula a presença do pastor Eronides. A paz do Senhor, pastor Eronides. Pastor querido. Pastor Eronides, que é conferencista, ensinador, né? Palestrante, a palavra é palestrante, né? Palestrante da palavra de Deus, né? Tem aí, os irmãos têm liberdade para convidá-lo, embora é conhecido em todo o território nacional e fora dele também. Deus abençoe, pastor Eronides. Amém, pastor, prazer estar com o senhor novamente aqui. Para o senhor poder estar conosco. E também temos a presença da professora Thelma. Paz do Senhor, irmã Thelma. Paz do Senhor, pastor Evalcir, paz do Senhor, pastor Eronides. Uma alegria, uma honra poder estar aqui compartilhando dessa mesa de ensino, de aprendizado também. E a paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando através aqui da programação da TV Mão Amiga. Glória ao nome de Jesus. As naturezas humana e divina de Jesus, que é a lição de hoje. Eu quero pedir então já à professora Thelma para que ela faça a leitura do texto áureo. Texto áureo. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 9, versículo 5. A verdade prática, pastor Eronides, pode ler para nós? Está escrito assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Muito bem. A apresentação dos objetivos da lição, que são 3, nos diz assim: o primeiro objetivo, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. O segundo objetivo, mostrar as heresias contra esse ensino, o nestorianismo e o monofisismo. E o terceiro objetivo, identificar o perigo dessas heresias hoje, nos dias atuais. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e também a carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 5 ao 11. Acompanhe a leitura. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras,
acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Após a leitura bíblica em classe, nós vamos já para os comentários, né, o conteúdo dessa lição, que é realmente o cerne, né, a espinha dorsal dessa lição de hoje, quando nós vamos pensar sobre essa natureza humana e divina do Senhor Jesus Cristo. É importante lembrar a você que no capítulo 3, a lição de número 3, nós estudamos sobre o Verbo, né? Que o Senhor Jesus veio ao mundo como perfeito homem, né? Lembra do texto de João 14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, né? Então nós vamos conversando assuntos. A aula passada, quando nós estudamos a lição maravilhosa, né? Pensamos que o Filho é igual ao Pai. Então são assuntos importantes e pertinentes, e às vezes até alguém pode dizer, mas são muito parecidos. Não tem pastor Eronides, professora Thelma, nada de parecido aqui não. Os conteúdos são diferentes, por isso é importante. E você que perdeu a aula passada, no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, você tem acesso não somente à aula passada, bem como a uma infinidade de vídeos ali de pré-aulas gravadas, que você pode utilizar até mesmo para a preparação de um esboço ou de uma mensagem, ou para conhecimento bíblico devocional também, fica a seu critério. E introduzindo então essa lição de hoje, nós vamos pensar, e a lição vai trazer assim, que uma vez que definitivamente a Cristologia em Nicéia, né, o Concílio de Nicéia em 325, e a Trindade no Concílio de Constantinopla em 381, foi estabelecido as definições. Então surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, sobre a natureza humana e divina. E aí nós vamos pensar hoje, e é assunto mais para frente, sobre o Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451. Então, pensando nessa temática tão maravilhosa que é as naturezas humana e divina de Jesus, o primeiro ponto da lição nós vamos falar sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Olha que interessantíssimo, né? Vamos pensar na descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3, que é a leitura bíblica em classe, a primeira parte. Depois a declaração do Filho de Deus em poder. E o terceiro subponto desse ponto, o antigo hino cristológico, que é a leitura bíblica em classe de Filipenses capítulo de número 2. Pastor Eronides, melhor, né? Eu vou com o senhor primeiramente, né? Nesse primeiro ponto, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, a descendência de Davi segundo a carne. Eu tenho dois textos bíblicos, antes do senhor comentar, que eu quero pontuar aqui, achei interessante, e eu destaco eles aqui. Ó. Nada foi mudado na encarnação. Portanto, ele é perfeito homem, Cristo Jesus, homem, conforme 1 Timóteo capítulo 2, e o perfeito Deus em toda a plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses 2:9. Ou seja, dois textos bíblicos que falam da perfeição do Jesus homem e do Jesus humano, Jesus divino. Pastor Eronides, o primeiro subponto, a descendência de Davi segundo a carne. Sim, pastor, prazer voltar aqui com o senhor nesse programa, professora Thelma também, meus cumprimentos. Eu vou fazer aqui a leitura na NVI, só Romanos 1 e 3. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, e eu paro aqui.
só até aqui. Então, primeiro, a Bíblia ela traz a posição central no contexto abrangente da origem dele, de Jesus. Mas é necessário interpretar que isso foi relatado na Antiga Aliança. O profeta Isaías é um de destaque. Jeremias também fala, embora são poucas as citações. Tá? E aí, quando você chega na Nova Aliança, Mateus abre isso aí no capítulo 1 do seu livro, com a posição relevante definida. Ou seja, o que tinha relacionado à descendência dele na linhagem de Davi, Deus já sabia, porque Deus é onisciente, e apresenta a causa maior de todo o trabalho ministerial de Jesus na terra. Esse é o meu entendimento, baseado na condição da descendência, porque não tem como, a Bíblia não entra mais ninguém. É só isso aí. Agora, é muito importante avaliar também que a condição das duas naturezas, eu estava dando uma estudada lá na minha casa, eu tenho uma enciclopédia muito boa do William MacDonald, ele já está na eternidade, são 2 volumes, primeiro o Antigo Testamento e segundo o Novo. Ele é muito sábio, nem casou aquele homem, foi só escritor, ele nem se casou. Ele fala para ter cuidado relacionado a algumas conjecturas, inclusive tem coisa aí na lição, baseado na situação antiga, né? Por quê? Isso foi acordado onde? No céu. Quando? Aí, meu querido, é um silêncio. Um silêncio absoluto. Porque se nós adentrarmos no parecer divino da estrutura do plano da salvação, é claro que Deus, como todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ele como pai, né? O senhor acabou, inclusive, fazendo uma citação aí já anterior, ele sabia todo o que seria designado para o seu filho aqui, ó, nessa descendência que está envolvido a natureza humana. Aqui minha primeira fala e eu fico à sua disposição. Amém, pastor Leonides. É interessante que essa linhagem, né, que é trazida, e a onisciência de Deus, né, e o que os escritores e os relatos da Antiga Aliança traz, e Mateus vai registrar, o senhor já citou, sim, na linhagem de Cristo, né, uma linhagem humana, a sua descendência. Lucas também vai fazer essa colocação, né, no capítulo 3, também, certo, sobre a linhagem do nosso Cristo, né? Então, a descendência dele segundo a carne, né? Agora eu inverto a situação e a gente vai com a professora Thelma pensar sobre a declaração do Filho de Deus em poder. Nós olhamos primeiro para Romanos 1:3, que faz parte da leitura bíblica em classe, e agora nós vamos para o versículo 4 do capítulo 1 de Romanos, né, que é a segunda parte, a declaração do Filho de Deus em poder. Com você, né? E essa declaração, pastor Valcir, pastor Ironildes, ela foi feita pelo Espírito Santo. Como nós vamos ver aqui no versículo de número 4, que diz assim: e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. O Espírito Santo, ele não chamou atenção para si, mas o que ele fez? Ele apontou Deus Pai como único e verdadeiro Deus, e ele também apontou Jesus como seu Filho único, Senhor e Salvador. E isso, a demonstração dessa divindade, veio pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, onde a morte não pôde detê-lo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, né, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, eles tentando refutar que ele tinha duas, né, a divindade do Senhor de duas naturezas em uma só pessoa. Eles querem dizer que ele tinha duas naturezas e não, né, um só. Nós vamos ver que isso é manifestado aonde? Nesse poder do Senhor Jesus, que estava no Senhor Jesus de ser Deus também, aonde a morte não pôde detê-lo. E ele ressuscitou, e o Espírito Santo foi que veio, né, trazendo essa revelação, essa declaração. E o Espírito Santo, ele também provou para toda a história que Jesus Cristo é
o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E depois o Espírito Santo ele foi, né, manifestado pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando ele foi assunto aos céus, e ele está sobre nós, sobre o século dos séculos. O Espírito Santo está sobre nós, testificando, né, essa divindade do Senhor Jesus, declarando para nós que sim, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus em poder, em poder. Olha que interessante, né? Ele então é homem, é perfeitamente homem. 100% homem e 100% perfeitamente homem, perfeitamente Deus, divino. Né? Divino. O texto de Romanos 9:5, que até a lição sugere, eu achei muito interessante, e o professor até o pastor Unides, que diz assim, ó, dos quais somos pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, humano, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Ou seja, o apóstolo Paulo, em Romanos 9:5, ele coloca as duas condições, né? Olha só, vamos repetir o texto para clarear mais. Ó, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Correto. Ele está falando Cristo de Jesus como Salvador. Exatamente. Né? E o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Então, ele traz essa dupla natureza de Jesus, né? A natureza humana é divina no mesmo versículo para nos dizer, o Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito. É o Deus bendito, é o Senhor. E hoje a igreja, ela existe, e como prova de toda essa existência, nós temos quem? O Espírito Santo. E nós vamos ver que nós hoje, como corpo de Cristo, nós carregamos esta mensagem, nós temos o dever de carregar essa mensagem. Se tentarmos explicar como que se dá essa divindade, não vamos conseguir, mas o Espírito Santo testificando em nós e a fé, nós conseguimos de fato crer e transmitir a glória e a honra que o Senhor Jesus ele tem, ele merece, e toda a sua divindade ela é manifestada eterna na terra sobre os seus. Que bênção. É um assunto muito relevante. Eu estava pensando também lá na minha casa, considerando o que Jesus diz em Evangelho de João, ele diz, quando eu for, e tem até um problema, pastor, que tem umas versões dizendo, e se eu for, você ouviu esse problema? Já teve uns probleminhas. Essas traduções, né? Eu acho que teve até a Escola Bíblica em Curitiba, o pastor Antônio Gilberto, em memória, que já está com o Senhor, fez alusão de alguma coisa. A vinda, o envio do Espírito Santo na fala da professora. É claro que o Deus onisciente, sabedor de tudo, acredito, não está no texto, nós temos que ter cuidado com ilustrações e comparações, mas no mundo da eternidade, na posição salvífica, a ação divina do Pai com o Filho e o Espírito Santo, que viria após todo o processo da morte de Cristo para salvar a humanidade, não foi temporal. E não teria sentido se não tivesse. É o que a irmã acabou de citar, porque ele está com a igreja. Nós somos morada dele. A gente sente a presença dele. Ele orienta, ele coordena. Então é muito profundo, porque Jesus, né, ele tem toda a autoridade, né, pastor? Exatamente. Acho que foi tema da lição de número 5. Deixa eu voltar um pouco aqui. Acho que foi a lição de número 5. Certo. Jesus é Deus, né? Correto. Jesus é Deus. Que nós tratamos sobre a divindade de Jesus. É interessante porque João Batista, lá no capítulo 1 de João, ele vai dizer, ele é depois de mim, mas veio depois de mim, mas é antes de mim, né? Ou seja, a revelação já estava no coração, não havia dúvida, né? Então, assim, ele está aqui, ele é humano, mas ele já era eterno. Exato. João está dizendo isso, né? Nós tratamos esse assunto na lição de número 5, com muita propriedade, foi tratado pelos professores, e eu gosto de pensar nessa ideia, na ação do Espírito Santo. E é bom, pastor. A terceira pessoa que assim nós a nominamos, né? A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Nós adoramos também o Espírito Santo. Nós cremos na sua ação como Deus. Não um Deus menor, mas um Deus na mesma proporção. E nós vamos ter tempo também para tratar disso, porque
se não me falha a memória, a partir da lição de número 9. Nós vamos fazer tratativa sobre a pessoa do Espírito Santo, e vai ser maravilhoso. Já estive olhando alguns pontos ali. Isso é importante, porque quem nos assiste, os alunos que estão aí, os professores vão preparar a lição, é importante você ter base bíblica. Claro. Nós temos a inspiração, nós temos a graça de ser morada do Espírito Santo, e ele nos induz, ou nos conduz ao conhecimento. Claro. E a Bíblia ela não tem contradição. Né? Então tem muita gente tentando deturpar a palavra nos seus achismos, nas suas formas que creem, porém nós ficamos com a pura e verdadeira essência da palavra e naquilo que nós cremos, como regra de fé e conduta baseada na Bíblia. Correto. Não dá para fugir disso, né? Não dá para fugir. E Jesus, ele é, nós chamamos Jesus Cristo o Senhor, né? Jesus Cristo como Salvador e o Senhor como nosso dono. Exatamente, eu gosto desse termo, né? Ele é o Salvador da nossa alma, mas é o Senhor de nossas vidas. É o Senhor das nossas a gente só vidas, quer o Salvador, mas dono. não quer o Senhor. Não quer o Senhor. Isso precisa de aceitar tudo, né? Precisamos. É a entrega total. O ponto 3, o subponto 3 desse primeiro ponto, ele vai falar sobre esse hino cristológico, né? Interessante de se pensar, que é o Filipenses 2, 5 e 6. Olha lá o que diz, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É interessante que a lição traz essa conotação desse texto, dizendo que fazia parte, era provável que fazia parte de um hino, que os primeiros cristãos cantavam nos cultos. E o apóstolo Paulo insere esse termo, né? Na Epístola aos Filipenses, né? Então esse hino, e aí é interessante olhar aqui para o grego, né? O senhor citou até há pouco algumas questões lá, e saudoso pastor Antônio Gilberto é uma autoridade, claro, né? Pastor. É assim, não, dispensa comentário dos seus conteúdos de escrita e de palestras, né? E quando ele trabalhou isso, e sempre ele dizia, assim como outros grandes ensinadores nos orientam, nós orientamos também. Tem dúvida? Vai para o original. Sim. É para o original. Às vezes porque as traduções, elas são feitas, e às vezes a pessoa quer aproximar. Eu uso muito, a que está aqui de meu uso é a Nova Almeida Atualizada, a NAA. O senhor está usando aí a NVI, que é uma versão mas muito tem boa, muito recurso no que eu original tenho ela também. Não sei qual é a sua versão. NVI também. E a gente tem as nossas bibliotequinhas lá de Bíblia com as mais variadas traduções. E é importante, mas sempre que tiver dúvida, procure no original. Né? E o original vai tirar muita dúvida, isso é muito importante. Então esse hino de louvor, olha que interessante, o termo grego para forma, né, do versículo que nós lemos, de Paulo aos Filipenses, é morfê, né, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. É profundo, né? Pastor Leonides, algum comentário a mais? Professora Thelma, sobre esse ponto? Olha, pastor, a Bíblia é tão linda, o senhor acabou de expressar aí, quando o senhor acabou de citar aqui, jamais deixou de ser, a minha mente já foi lá em Filipenses de novo, quando diz lá, esvaziou-se da sua glória. Agora, necessário compreender, uma posição clara, o que tinha acontecido antes. Ele veio sabedor disso. Não vem aí alguém que essa teologia doida que está aí agora, querendo colocar limites na posição da ascensão da divindade. Isso não existe. Deus é Deus e além dele não há outro. Vamos estudar, já estudou sobre Trindade. Agora, que é o kenosis no grego, esvaziou-se por quê? Porque era um propósito. Ou alguém chegou lá, não, você vai ter que fazer. Não. É igual a própria morte dele no Calvário. Estava ciente de tudo, tanto é que ele diz, se possível. É claro que Jesus, Deus, ele poderia fazer um acordo com o Pai ali e falar, olha, vou mudar aqui as coisas. Não foi o que aconteceu. Que seja feita a sua vontade. Então, no que o senhor acabou de falar, eu estava pensando, porque aqui, e termino, persiste a prova, a condição da plenitude da divindade. Plenitude, o senhor sabe que no grego é completo, está cheio, não precisa de mais nada. Pleno. Né?
Então é isso. Glória a Deus. E ele se esvaziou, não perdeu. Exato. Ele se esvaziou da sua glória, mas ele não perdeu. É verdade. E ele sabia que, eu acredito na presciência, na soberania do nosso Senhor Jesus, que haveria a necessidade até mesmo para ele nos compreender de se esvaziar da sua glória e tomar, né, ali forma de servo, vir como servo, como ser humano, até mesmo para ele ter uma compreensão do que é esse ser humano, essa criatura que o seu pai havia feito. Sim. E também para ele passar por tudo aquilo que era necessário passar e poder vencer, mostrando para nós que se estamos nele e ele está em nós, há sim de fato a possibilidade de vencer, porque ele venceu, e ele venceu ali como homem, como nós, sujeito às tentações, em tudo foi tentado, mas não houve pecado. Mas houve um momento assim que ele ali, como ele foi adorado, como ele perdoou pecados, e ali ele estava ali usando a sua divindade, no caso ali de Deus. Então, ele se esvaziou, mas ele não perdeu. Correto. Né, como nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, eles tentando diminuir ou até mesmo dizer que o Senhor Jesus não estava ali também sendo 100% Deus. Exato. Então a gente está nesse ponto pensando no ensino bíblico, né? Correto. Da dupla natureza de Jesus. Agora nós vamos olhar os hereges aí, né? As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, da dupla natureza. E a gente vai olhar para isso porque há um destaque que eu tenho aqui na lição, no auxílio bibliológico, e eu gostei muito disso, e é bem importante. Ó. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é plenamente Deus, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isso é, ele possui todas as propriedades essenciais de ser humano. Um destaque interessante que está na Bíblia de Estudo de Apologia Cristã, que nós costumeiramente gostamos de usar também, né? Certo. Mas vamos para esses hereges aqui, nesse caso, as heresias, né? E aí nós vamos pensar aqui no Nestório, que é o primeiro, né? Que é esse bispo de Constantinopla. Eu vou deixar com a professora Thelma quem foi Nestório, e também já aproveita falando do nestorianismo, que é o segundo subponto, já aproveita os dois aí, tá? Nestório, ele foi um dos primeiros bispos, né, de Constantinopla, entre 428 e 431, e ele nasceu de uma família persa, que hoje na Síria, né, que hoje ali é Maras, na Turquia, e ele estudou ali na escola de Antioquia, né, ele estudou ali, foi onde ele foi feita a sua formação, e ele ensinou uma doutrina que enfatizava a dualidade das naturezas de Jesus, ou seja, ele dizia que o Senhor Jesus era separada as duas naturezas do Senhor Jesus. Uma era humana e a outra era divina. Tanto é que ele acabou se opondo, né, ao título que naquele momento tinha sido manifestado para Maria, né, que era o Theotokos, portadora de Deus ou mãe de Deus, e ele queria mudar para Christokos, né, que era a mãe somente de Cristo. E isso foi, de fato, uma heresia muito grande, porque ele, de fato, separou as duas naturezas do Senhor Jesus, dizendo que o Senhor, ele era humano e ele também era divino. E acabou que teve que acontecer o concílio, né, de Nicéia, que nós vamos ver, que teve que reunir todos os bispos para refutar, de fato, e trazer ali para todos o povo e todos os que viriam após, de fato, a verdadeira divindade do Senhor Jesus. Aqui está dizendo na palavra, aqui na revista, diz o quê? A expressão adotada de Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório.
A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com a ideia do arianismo, porque de Ario já vinha, de fato, essa heresia das naturezas separada do Senhor Jesus. A doutrina gnóstica diz que Jesus não era Deus quando esteve aqui na Terra. E afirma também, por interpretar erroneamente, de fato, Filipenses 2,7, porque eles vão lá, quando eles eram perguntados, eles usam Filipenses 2,7, a minha Bíblia está aberta aqui, que diz que quando o Senhor, mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante, não era igual aos homens. Então, a base que ele usava na história era Filipenses 2,7, dizendo que o termo que aniquilou-se ou esvaziou-se concernente a Cristo. Então, nós vamos ver que eles usavam esse versículo exatamente para fundamentar ou basear ali de fato, a sua heresia, falando que o Senhor Jesus ele tinha duas naturezas. Então, nós vamos ver aqui também que diz que ele defendia a formulação dos pais nascendo, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. E a ilustração nestoriana era a comparação do quê? Do marido e também de uma mulher serem dois em uma só carne. Aqui no Auxílio Teológico, pastor Valcírio e pastor Ironides, eu também achei muito interessante, eu queria rapidamente aqui passar para vocês, que diz o quê? Que nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Uma humana e a outra divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Então, nós vemos que ele veio com essa heresia e ele, de fato, quis separar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ver aqui que alguns versículos da palavra do Senhor, que o próprio Senhor Jesus, como eu falei aqui anteriormente, que ele vai mostrando que de fato, duas naturezas em uma pessoa só, em um ser só. Ou seja, Jesus ele se esvaziou da sua glória, mas não perdeu. Então, ele estava aqui 100% homem e também 100% Deus. Mas ele não usurpou nos momentos de dificuldade, para não passar pelas dificuldades, sendo Deus. Mas ele foi como ser humano. Mas teve momentos, como aqui a palavra do Senhor vai dizer em Marcos, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7, vai dizer que Jesus, ele perdoa pecados. Como ser humano, Jesus não tinha esse poder para perdoar pecados. Então, como Deus, né, com a sua divindade, ele tinha poder de perdoar pecados. Então, ele vai dizer, perdoados estão os seus pecados para aquele paralítico que chegou até ele. Também ele vai falar ali em João, no capítulo 8, verso de número 28, ele vai afirmar que ele é eu sou. Então, ele vai dizer, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então, nós vemos que ele se levantou, Nestor, né, o nestorianismo, ele veio com essa heresia e tentando diminuir ou até mesmo refutar a pessoa do Senhor Jesus, a divindade, a dupla natureza do Senhor. Então, ali teve que se levantar, de fato, né, o credo de Niceia, para que, ali também em Éfeso, para que pudesse refutar essa heresia que foi se levantado pelo nestorianismo. E até hoje, pastor Valcírio, nós temos, né, a igreja na Síria, né, que continua com o mesmo pensamento e seguindo a doutrina do nestorianismo. Até hoje nós temos essa
essas heresias aqui presente no nosso século. Elas surgem, né? É muito interessante olhar para isso, como no Nestório aqui, no nestorianismo. A gente estudou sobre o arianismo, né? Ário e tantas outras vertentes, né? Cristo como ser humano e no divino era um fantasma, um espectro, né? Então, tantas questões, né? Que são absurdas, né? A outra corrente, que são as duas principais, né? Tem muitas outras, né? Tem o nestorianismo, mas tem outro também que é o monofisismo. De monofisia, a palavra grega mono, que é único, e physis, que deixa eu achar aqui, natureza. Então, uma natureza, né? Ele vai tratar, e o que eu achei muito interessante na colocação aqui, na colocação deles que a lição traz, é que ele vai trazer um ponto, pastor Leonides, professora Thelma, quem nos assiste, sobre o cobre e depois sobre a questão da cor, né? E eu fiquei curioso com isso, né? Porque o cobre está aqui, é uma liga de cobre, o bronze, né? Correto. É uma liga de cobre e estanho. Correto. De modo que nem é cobre, nem é estanho. É bronze. É bronze. E aí ele vai utilizar outra situação, que o verde é uma mistura de cores azul e amarela. Então o verde, ele não é verde, ele é azul e amarelo. Entendi. Aí eu fiz a inversão da perfeição, né? Porque eles mesmos se contradizem naquilo que falam. Correto. Porque se eu pegar na minha mão um bronze, uma peça de bronze, eu estou na minha mão com uma peça de bronze. Tá certo. A unidade é tão perfeita, e a união entre o cobre e o estanho, que eu estou com o bronze na mão. Correto. E eu, quando observo o amarelo, né, eu não vou, ou melhor, o verde, eu não vou observar se tem azul ali ou se tem amarelo. A perfeição é tanta da mistura que ela se torna Que torna uma só verde. Então, Cristo, ele tem essa perfeição. E aí vem a resposta bíblica, que é a refutação aqui, que é, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Então, olha a colocação interessante. Ele é perfeito nas duas naturezas. Por quê? Porque não há dualismo, não há como... eles usam a expressão desse metal e da cor, mas é só fazer a inversão, as cores são perfeitas. Assim, Cristo é perfeito. Então, o monofisismo, quem foi o expoente foi Eutico, né? E Sim. Ele vai afirmar aqui que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza, amalgamada. E amalgama é o sentido de... não é um sentido de unidade, de unir, né? Quando é amalgamado, não é unido. E a natureza de Cristo, ela é unida. Nós chamamos de unio personalis no latim, ou a união hipotástica, ou a união teantrópica de Cristo. É só pensar nisso, tá? São termos técnicos, mas é importante passar. Sim. Pastor Leonides, aconteceu então, olhando para Nestório e olhando para Eutico e esses hereges, o concílio de Calcedônia. E o concílio de Calcedônia eu vou deixar com o senhor agora. Tá bem, meu pastor, mas eu quero uma fala nessa Por fala favor, do senhor antes fique de à entrar vontade. aqui. Observe que aqui eles entraram numa situação tão ruim que aqui nós descobrimos com facilidade, a gente que estuda a Bíblia todo dia e está aprendendo aí todo dia, escola bíblica, enfim, escola dominical. Observe que aqui, pastor, nós descobrimos o âmago de por que Jesus não veio no lombo humano. Esbarraria em todo o processo salvífico. Porque ele teve a humanidade, a natureza humana, mas nunca pecou. Então, por que ele foi gerado pelo Espírito Santo? Aí que está o problema, lá do início, que a moça ficou preocupada, e o anjo diz, não se preocupe. O que está aí é obra do Espírito Santo. Por que o José foi precavido e não fez escândalo? Por causa disso também. Então, eles não foram felizes aqui, é uma heresia grande, a irmã professora já explicou, e resulta que muita gente fica aí parado no espaço. Ora, Jesus, perfeito e absoluto, querido. O escritor aos Hebreus bate nisso aí, vários pontos lá, né? E na sua fala relacionado o que eles queriam, não consegue. Porque o senhor foi muito bem feliz na sua exposição aí do bronze, que lá não separou o que está na sua mão, você já tinha.
um argumento. Então, o que Jesus fez no plano salvífico, considerando as duas naturezas, a professora citou, a dele, até tem um teólogo alemão que eu gosto muito dele, ele fala assim, Jesus poderia abrir mão? Poderia, só que a Escritura não dá brecha. Até citei lá na hora da angústia, ele, se possível, já foi citado aqui nessa aula, né? Então, onde é que eu quero chegar? Relacionado à condição da natureza humana, ele tinha tudo para suportar, embora sofreu muito, mas não abriu mão. E a divina estava ali, do lado, meu irmão. Outro, teria que ter mais 45 minutos de aula para aquele silêncio de Deus. É verdade. Pastor, ali é profundo. Quando ele diz lá, Eloi, Eloi, é profundo, meu querido. Então, mas vamos para Calcedônia, pastor, lá? Vamos dar uma caminhada lá. Porque lá deu bom resultado, né, pastor? Então, querido, o que acontece? Eles estão falando aqui, o nosso comentarista, essa formulação teológica fala de duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, as propriedades, o assunto que a gente já vem batendo aí, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nunca, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Aqui eu quero que o senhor me ouça algum minutinho. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Conforme estávamos relatando, fazendo comentário, documentos trazendo uma interpretação precisa da Escritura, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 30, a minha versão, a NVI, diz assim, nova versão internacional. Eu e o Pai somos um. Eu acho que não precisa nem prolongar, pastor. Sim. Não precisa, por quê? Por que eu digo não? Porque o contexto aqui, que é imediato, vamos pegar aqui só o 37. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Então tá resolvido, porque o concílio definiu o que é verídico. Exatamente. Né? Tanto é que ele termina aqui, o documento, o comentarista, claro. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, certo? Eu não trouxe caneta, professor, licença. Obrigado. Toda, eu vou cortar aqui, Eu vou cortar 9 e 5. Chegar em casa eu vou fazer uma pesquisa, mas não fecha. Tá bom, pastor. Mas é interessante olhar, pastor Leonides, professor Atelma e demais, que esse concílio ele vai fechar, né? Sim. Ele vai dar a definição. É o veredito, pastor. O veredito. E o veredito qual é? As propriedades de cada natureza permanecem intactas. Correto. Concorrendo para formar uma só pessoa em subsistência. Não dividindo, não separando, né? Em duas pessoas, mas um só é o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Senhor, acabou. Até porque, pastor, me permite, eu já falei até em pregação que mesmo na igreja, o senhor não acha em toda a Bíblia conflito com a Trindade. Não tem. Exatamente. Não tem. Seria uma incoerência e daria um descrédito em relação à aula de hoje, que nós estamos aqui tratando. Porque Jesus é Deus, e Ele é Deus mesmo, né? E o Deus Pai, Ele tem uma posição, vamos dizer assim, de apresentar as prerrogativas como Deus Pai, mas o Senhor não acha nada subestimado ao Deus Filho, não acha, e ao Deus Espírito Santo. Amém. Não acha. A Bíblia trabalha isso aí.
Eu já estudei isso várias vezes. Glória a Deus, e assim cremos, né? Assim, é o claro. que cremos, né? Então, esse assunto. Então, Calcedônia definiu no ano de 400 e... Me ajudem aí. 51. 451, né? Exatamente. Então, a gente pensamos aí, foi resolvido, então, em partes, né? Foi definido, não resolvido, porque na história continuou. Continuou. E agora nós vamos... Infelizmente, a semente caiu no coração A semente continua, né? E aí agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o perigo dessas heresias na atualidade. E aí nós vamos chegar aqui nos dias atuais, pensando, né, nos monofisistas da atualidade, como que eles agem, quem são. O quenoticismo, né? Eu vou primeiro com o pastor Eronides aqui com os monofisistas, depois vou com a professora Thelma no quenoticismo, e depois nós pensamos, por último, encerrando, sobre a mariolatria, né? Que são 3 pontos que foram tratados lá, que eles defendiam, mas agora eles estão aí. Estão presentes. Estão presentes na atualidade e, infelizmente, às vezes estão presentes até em nosso meio. Porque se trata de igrejas ortodoxas, né? A ortodoxia é aquela ideia de preservar, né, de manter o original, mas manter o original em quê? Né? Essa é a pergunta. Qual é a base doutrinária? Então, pastor Ironides, o primeiro ponto aqui vai falar dos monofisistas. Correto. Eu deixo com o senhor daí. Tá, querido, olha, veja, pastor, a professora Thelma já abordou antes sobre o neotestarianismo, né? E infelizmente, esses aqui ficaram de pendurado. Veja que aqui está até destacado, marca-texto aqui que eu estudei em casa, que está aqui, ó. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia, que acabamos de falar. Então, o senhor acabou de citar aí. Essa posição, ela está sendo extensiva, pastor, porque a partir da hora que pessoas deixam de reconhecer o que é verdadeiro, e aí o senhor faz me lembrar agora Jesus diante de Pilatos. Jesus usou de ironia. Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Você pode ver lá no texto. Não respondeu. Então aqui, eles já eram sabedores. O concílio já tinha definido. Mas arrumaram um meiozinho lá e diz, não, nós vamos prevalecer aqui com o nosso ponto de vista e vamos continuar. E é interessante, pastor, porque... principalmente os jacobitas, né? Sim, os jacobitas, eles são uma igreja ortodoxa da Síria. Eu estava lendo alguma coisa sobre eles, mas deixo aí de tarefa para os professores, né? Sobre aprofundar mais sobre essas igrejas. Mas o próprio aqui, as igrejas ortodoxas cóptica, né? Essa cóptica aqui, eu fiquei curioso porque o termo é interessante, mas cóptica é egípcio. Correto. A tradução é egípcio. Correto. Essa igreja no Egito, ela tem aproximadamente 20 milhões de membros. A igreja no Egito, não, ela é do Egito, mas ela tem hoje no mundo aproximadamente 20 milhões de adeptos. Puxa. Desses 20 milhões, aproximadamente 15 milhões estão no Egito. Então, olha a força que essas igrejas, de certa forma, elas conseguiram adquirir pela rejeição. Correto. Da definição do concílio, né? Então, sempre vai haver, não tem como fugir disso, mas estão aí, né? Professora Thelma, o quenoticismo aparece, né? Agora, eu deixo com vocês comentar desse ponto. Então, pastor Valcir, pastor Eronides, a doutrina quenótica, ela vai dizer que Jesus não era Deus quando esteve aqui na Terra. E eles afirmam isso por quê? Porque eles interpretam erroneamente o texto que está lá em Filipenses 2, versículo de número 7, onde vai ter ali o termo aniquilou-se ou esvaziou-se, de concernente a Cristo. O termo, né, quenoticismo, ele deriva-se da palavra grega, do kinou, que traduzimos, né, no texto, traduzindo no texto, significa aniquilou-se ou esvaziou-se. Porém, né, nós sabemos que em sã consciência, ninguém afirmaria que o verbo aniquilar-se significaria deixar de ser Deus, que de fato é como eles interpretam erroneamente este versículo de Filipenses 2,7, né, do verbo kinou, que é aniquilar-se, e eles dizem que o Senhor
não era Deus, porque ele se esvaziou, mas ele abriu mão ali naquele momento da sua glória para estar aqui como homem, mas ele nunca, de fato, deixou de ser 100% Deus. E eu quero ler aqui uma fala, né, na verdade é um credo atanasiano, que eles combateu muito o Ário, né, o arianismo, que também dizia que o Senhor não era Deus quando esteve aqui na Terra. Mas ele vai dizer assim, ó, a fé verdadeira, por conseguinte, é crermos, confessarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus e homem, é Deus gerado da substância do Pai, antes dos séculos, e é o homem nascido no mundo da substância da mãe. Deus perfeito, homem perfeito, subsistindo da alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Ainda que é Deus e homem, todavia não há dois, porém um só Cristo. Um só, entretanto, não por conversão da divindade em carne, mas pela assunção da humanidade em Deus. De todo, um só, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa, pois assim como a alma racional é a carne, é um só homem. Então nós vamos ver aqui, assim, Deus e homem é um só Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então nós vemos que quando eles vão ali defender, eles vão baseado na palavra do Senhor, mediado pelo Espírito Santo e também com a fé. E é o que nós hoje, trazendo para os nossos dias atuais, nós precisamos combater. Se conhecemos alguém ou sabemos de alguém que ainda está no engano referente à divindade, à dupla natureza do Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer como? Trazer a base da palavra do Senhor, buscar o conhecimento, o entendimento, mediado pelo Espírito Santo, para poder levar um ensino a essas pessoas que estão, de fato, no engano. Às vezes, o que acontece? Nós, muitas das vezes, queremos falar aquilo que, de fato, somente pensamos ou até mesmo filosofias. Mas nós vemos que, lendo aqui, nós vamos ver que, de fato, são palavras baseadas pela palavra do Senhor, que é a Escritura. Como o pastor Eronides fala, é só voltar para a Bíblia, que a gente vai ver. Né? A confissão, por exemplo, de Calcedônia vai dizer o quê? Ó? Um é o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A distinção das naturezas de maneira alguma anula-se pela união, mas pelo contrário, as características da natureza são preservadas e reunidas para formar uma pessoa e substância, que é o hipostasis, né? Hipóstasis. Não partidas ou separada em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho e Deus unigênito, o Verbo, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Então ficou muito clara a explicação, né? Que bênção. Então a gente está olhando para o perigo da atualidade, e um grande perigo, né? São, dentre tantos outros que a gente vem olhando durante as aulas estudadas, sempre o último ponto vai trazer o perigo dessas heresias na atualidade. E o último, não menos importante, e aqui eu falo de uma vivência maior, que é a mariolatria, né? E a mariolatria está cara aqui, ó, foi adotada pelo catolicismo romano, esse termo, mãe de Deus, que é de origem de Cirilo, né? Correto. Então eles pegaram esse termo. A mariolatria, qual é a preocupação com isso? E a questão é, Bíblia, né? Foi citado aqui, né? Vamos para a Bíblia. A questão não é se a pessoa vai gostar do que vai ouvir ou não vai gostar. Essa não é uma preocupação, porque às vezes eu escuto coisas que eu não gosto. Correto. Cabe a mim absorver isso e procurar entendimento dentro das Sagradas Escrituras para
fazer a análise crítica, lógica, pela fé daquilo que eu ouvi. Tá certo. A mariolatria, ela é o que o catolicismo romano adotou sobre isso. Cantar hinos à Virgem Maria, orar à Virgem Maria, beija a imagem, eles beijam tantas imagens, novenas, e tantas outras né, coisas, pastor? né? É curvar-se à Virgem Maria, cultuar a Virgem Maria. E isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Primeiro, usa-se o termo, eu usava ele, mediador, medianeira, né, melhor. Medianeira. Medianeira vem de mediador. E aí Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, na primeira carta, verso 5, que só há um mediador entre Deus e os homens. Correto. Jesus Cristo. Exato. Então já fecha aí. Sim. E há uma colocação de Pedro em Atos 4,12, eu até destaquei aqui, que em nenhum outro a salvação. Ele está falando de Jesus. Sim. Pelo que também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro está falando aqui no seu discurso sobre Cristo. Sim. Então, essa ideia de que nós podemos pedir à mãe que o filho atende, e que é uma expressão totalmente humana, né? Que a mãe pede, o filho faz, não, isso não tem base bíblica. Não. Até porque, em Caná da Galileia, aí fica claro para a gente, né? Quando há aquele poder de persuasão da mãe indo a Cristo lá, Jesus vai ser claro, o que tenho contigo, mulher? Exatamente. A minha hora não chegou. Jesus está sendo mal educado? Não. Jesus apenas está colocando as posições em seus lugares. Correto. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele está com um propósito. Exatamente. E ele vai operar um grande milagre. E a posição de Maria, eu acho lindo isso. A posição de Maria, que é mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Concebeu Jesus, né, virginalmente, por obra do Espírito Santo. Depois, é claro que teve outros filhos com José, mas aí é uma outra área de estudo, né? Que a gente pode trabalhar bem, é só correr para o original, não precisa de ficar preocupado com outras coisas. É certo. Mas é interessante que nós respeitamos a posição porque nós a honramos como mãe de Cristo. Correto. Agora, quando se trata, e ela tem uma posição clássica no capítulo 2 de João, quando ela vai dizer, olha, vocês devem fazer tudo o que ele manda. Então ela não vai lá, não fez porque é desobediente, não fez porque eu vou dar outro jeito. Não, façam o que ele mandar. E o que foi que Jesus mandou fazer? Então está simples a resposta. Então a mariolatria é um perigo para os nossos dias. Você que nos assiste, se tem esse hábito de cultuar dessa forma, vá para a Bíblia, corrija, porque só há um digno de ser adorado. E esse chama Jesus Cristo. Ele é digno. Por favor, deixe à vontade vocês também para comentar. Olha, pastor, ficou uma posição bem definida, a sua fala final, a professora Thelma também, com esse adendo que ela fez. E acredito que para quem está nos assistindo, os professores e alunos, deverão fazer aí uma somatória. Ou seja, identifique esses pontos, que o problema dos crentes é a preguiça de ler Bíblia. Nós temos que bater. Nós temos que... O que Jesus falou... E João, se não me engano, é 5,39. Ele diz lá, examinai. Examinar é você ir fundo. Eu estou lendo aqui, olha, vou fazer um paralelo com os bereanos. Mas esse texto, não, vamos procurar recurso. Né? E o senhor foi muito feliz nessa fala do senhor, porque enquanto o senhor falava, eu estava aqui pensando. Por que existe pessoas que, diante da posição hoje, século 21, ainda fica se esbarrando nisso aí, meu pastor? Quer dizer, estão perdidos. Com todo respeito, não sou juiz, não. Entendo, senhor. Porque Cristo falou, conhecereis a verdade e vocês sabem o resto. Então, eles não estão palminhando aí. Estão sendo ludibriados. Exatamente. mariolatria, meu Jesus, é coisa séria. Né? É sério e é algo muito antigo, né, de muitos séculos, que foi muito bem fundamentado. Né? E isso veio trazendo, veio crescendo durante os anos que foram se passando. E o que falta, de fato, para as pessoas é ter um entendimento, um ensinamento sério, baseado dentro da palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui, falando sobre a mariolatria,
O próprio Senhor Jesus, na passagem aqui em Mateus, no capítulo 2, Lucas, melhor dizendo, no capítulo 2, quando Jesus está no templo, quando eles sobem ao templo, e Jesus se perde, Jesus fica, melhor dizendo, lá no meio dos doutores, e a sua mãe, José e Maria, vão embora. E quando chega no caminho de um dia, que eles já tinham caminhado, eles começam a procurar Jesus no meio dos parentes, não encontrando, eles retornam. Depois de 3 dias, ele acha o Jesus. E achando Jesus, ela vai dizer para ele, meu filho, por que tu fizeste isso? E ele vai responder, a senhora não sabe que eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai? Então, e aí a palavra do Senhor vai dizer aqui que Maria, todas essas coisas, ela guardava no seu coração, sabendo que o filho que ela havia gerado não era dela, mas era do Senhor, era obra do Espírito Santo. Então, quando a gente consegue trazer esta palavra para o público, explicando de uma forma mediada pelo Espírito Santo, porque o que nós precisamos ter hoje é o Espírito Santo. Claro. Porque nós somos a boca de Deus aqui, mas quem convence é o Espírito. Claro. O nosso papel não é de convencimento, o nosso papel é de anunciar. Mas como a igreja, como nós estamos anunciando, nós estamos nos preocupando de estar cheio do Espírito Santo, para Ele nos conduzir e chegar a dizer para uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que não tem conhecimento, dizendo, olha, não é o mediador, só tem um mediador, é o Senhor Jesus Cristo. Mudar a visão destas pessoas, o que nós precisamos, nós como ministros do Evangelho do Senhor, que são as boas novas, não é ficar com embate de quem é o melhor, não. É, de fato, levar a essas pessoas que ainda estão na ignorância espiritual o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor, mediado pelo Espírito Santo. E aí abrirão-se os seus olhos. Né? Porque quando a palavra se diz, como ouvirão se não há quem pregue? Não é que não estão pregando, é que estão pregando sem... pastor, me permite na fala dela? Sim. O tempo não dá, mas ela entrou numa área aí muito delicada. Os ministros hoje, pastor, estão sem tempo para Deus. É muita correria. Vamos voltar 20 anos, meu pastor, vamos voltar 20 anos. Ora, o que está acontecendo? Exemplo da tal de mariolatria, pessoa cega. Paulo diz que o Deus, com D pequeno desse século, cegou o entendimento. Se cegou o entendimento, acabou. Então, quando eu, como pastor, chegar escalado num culto para pregar ou num devocional, querido, eu tenho que ter intimidade, eu já devo estar com minha vasilha ali, diante do Senhor, porque ela falou bem, nós não convencemos ninguém, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas eu preciso ter respaldo para Ele, lugar para Ele, para que quando eu falar, eu seja tomado. Essa é uma temática de extrema importância, né? Porque às vezes a gente está fazendo um papel que não é nosso, né? E quando a gente está em intimidade, em comunhão, nós desenvolvemos aquilo que realmente Deus quer. Sim, pastor. Sempre caminhando para essa linha. Bem rápido, e o pastor senhor citou e eu achei interessante, nós, no contexto geral, não somos muito animados para a leitura. Né? Eu hoje conversei com um menino, hoje mesmo, falando com ele era um aluno meu de teologia aqui da sede, ele parei de estudar porque tenho preguiça de estudar. Então, a questão não é só estudar a Bíblia. As pessoas têm preguiça e hoje nós estamos vivendo uma velocidade tão grande que eu vou aqui no TikTok, vou nas redes sociais e eu consigo resposta para tudo, mas quando nós estamos falando de Bíblia Sagrada, de valores eternos, de reino dos céus, de doutrina bíblica, eu não posso me fundamentar em 30 segundos de TikTok, não. Eu tenho que ter realmente respaldo na palavra, tempo para buscar, né? E como o senhor mesmo disse, o tempo ele é uma bênção aqui. Eu, uma vez mais, né, quero agradecer a disponibilidade de tempo da professora Thelma, pastor Eronides, né? Que bom que vocês puderam estar. Deixar o convite para vocês, antes de concluir, a lição de número 8 próxima. Jesus viveu a experiência humana. Olha que coisa linda. A gente vai trabalhar só a experiência humana de Cristo. E a conclusão diz assim, a melhor maneira de se proteger dessas outras heresias é conhecer bem o que acreditamos. Os ensinos oficiais da nossa igreja
e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Está bem claro a colocação aqui para a solução, né? Para quem aí está com dúvida. Correto. Nós agradecemos a você, professor, a você, aluno, a você inscrito no canal, todos vocês que estiveram durante essa programação, deixando à disposição de vocês nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, bem como a TV Mão Amiga, né, que é um canal, uma ferramenta de evangelização da Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, que você pode acessar através do aplicativo, você pode baixar no seu celular, das plataformas digitais. No canal 524 da TV Fechada Net, claro, você tem acesso também a essa TV e ao conteúdo dessa lição que nós estamos passando para vocês hoje aqui. Agradecemos uma vez mais a você. Eu vou pedir à professora Thelma para nos despedir em oração neste momento. Oremos ao Senhor Deus, te damos graças por este momento louvamos, Jesus, de aprendizado, Senhor, onde podemos aqui, Pai, conversar um pouquinho sobre a Tua palavra, aprender de Ti, Senhor. Obrigada por enviar o Teu Espírito Santo para nos conduzir. Te agradeço por este momento. Te peço, Pai, visita todos os professores, os alunos, abençoa a EBD, que haja crescimento com qualidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.